tarde. Nosso boa tarde especial a todos os profissionais da educação e a população em geral que nos assiste. Nós queremos fazer hoje, mandar um abraço para o pessoal do SEI Olívia Machado. Nós estivemos lá essa semana, o pessoal muito animado, as crianças muito divertidas, um trabalho que a gente vê que realmente é feito com alegria. Outro SEI que nós visitamos foi o SEI Frei Leão. Nós não fomos bem recebidos pela supervisão da Secretaria de Educação, mas, em compensação, a direção da escola e a equipe nos recebeu, como sempre, de braços abertos e pudemos fazer, então, lá o nosso trabalho. Visitamos também o Josemar Contage e o Ercília Moré. São duas escolas em Correias que estão com bastante aluno também, né? A gente tem que ver essa questão do número de alunos para fazer as adequações necessárias. Nós estamos hoje aqui, como nós havíamos anunciado na semana passada, com o Dr. Jorge Bulcão, que é um advogado criminalista, e o tema de hoje, o tema central, vai ser sobre assédio moral. Uma coisa que tem acontecido muito frequentemente e que muitas vezes a gente fica até em dúvida como lidar com isso. Então, o objetivo do nosso programa hoje, como o Dr. Jorge, é justamente esse, está esclarecendo um pouco para vocês como é que é isso e como é que a gente pode agir em relação ao assédio moral. Boa tarde, Bulcão. Boa tarde. Então, o assédio moral é um acontecimento que ao longo das relações de trabalho, elas vêm em decorrência da busca desenfreada pelo lucro, né? Por esse capitalismo selvagem, pela busca de metas em relação ao objetivo do capital, muitas das vezes, tem criado situações de extrema relevância em relação à saúde dos trabalhadores. Qual é a questão do assédio moral? O que é o assédio moral Qual é a diferença entre o assédio moral e as relações normais de trabalho? O assédio moral é uma situação em que o trabalhador é colocado de forma severa, contínua, em situações humilhantes. Mas essa situação de humilhação, de rebaixamento, ela pode ser praticada por qualquer pessoa? Não, não é por qualquer pessoa. Em princípio tem que ser por superior hierárquico. Nós temos nessa modalidade, a gente chama o chamado assédio vertical, em que o superior hierárquico ele passa a perseguir o trabalhador, ou o assédio horizontal, em que o empregador, o superior hierárquico, ele delega, por exemplo, a um gerente, a um supervisor, assediar outro supervisor também. Ô, Bulcão, então como funciona isso mais ou menos? Se eu trabalho no centro de educação infantil e a diretora não está, mas ela deixa alguém para tomar conta, é isso mais ou menos? Isso, então. Essa pessoa também pode ser enquadrada por prática de assédio moral. Obviamente, o enquadramento, né, e a tipificação em relação a um processo não só administrativo, como processo judicial em relação ao assédio moral, isso tem que ser muito bem provado. Não é só a menção de que a supervisora, ou a professora, ou coordenadora, ou diretora tenha praticado assédio a mando de um superior hierárquico central, né, que a gente chama do assédio vertical. É necessário a gente produzir prova no sentido de que essas práticas tenham se perpetrado de forma contínua, vergonhosa, humilhante em relação àquele trabalhador. Então, não é só o superior hierárquico que pode responder, não. Um colega de trabalho, numa situação de assédio horizontal, ele também pode ser arrolado como corréu numa ação de assédio moral. Quer dizer, quando ele deixa de assumir um papel de igual, né, na relação de trabalho e passa a fazer a função negativa de chefe, né? Exatamente. Porque chefe não é para assediar ninguém, né? Claro. Não é função de nenhum chefe cometer assédio moral. Isso tem que ficar bem claro, né? As pessoas podem ter relações de autoridade sem assediar ninguém, né? Claro. E o objetivo da administração pública é a probidade pelos atos administrativos, né? A regularidade desses atos administrativos, legalidade desses atos administrativos. Qualquer ato que fuja à esfera legal, né, extrapolando os limites, né, das relações de trabalho,
quer seja no setor público, quer seja no setor privado, há uma infringência legal. E isso tem uma consequência, né? Isso é uma consequência grave. Para o trabalhador, isso é péssimo, porque são situações continuadas. A justiça entende que essas situações de humilhação continuada, né, de desprezo em determinadas situações, gera uma situação de temor psicológico imenso. E em muitos dos casos, existem na literatura psiquiátrica a situação de trabalhadores que cometeram suicídio. Então, é uma situação muito grave. É uma lesão silenciosa, né? Porque a questão da prática continuada no trabalho, às vezes o trabalhador ele fica mais tempo no local de trabalho do que no seu ambiente residencial. Então, a gente estava comentando isso semana passada no programa. A gente passa hoje a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Com certeza. Né? Então, e como é que é isso, Bucão? Porque, por exemplo, esses dias eu comentei que eu me senti assediada numa reunião do Conselho Municipal de Educação. E aí uma outra pessoa virou e falou assim, não, mas eu não achei que foi. Mas o assédio quem sente é quem foi assediado, né? Sim. Como é que funciona isso? Sim, então. Existem situações em que a justiça tem entendido, por exemplo, eu penso bem diferente, eu respeito esse posicionamento, mas eu me coloco um pouco reticente. Por exemplo, alguns juízes entendem que o assédio ele necessita de práticas continuadas, né, repetitivas, continuadas. Existe até na literatura psiquiátrica a informação de que a prática tem que ser no mínimo uma vez por semana. Mas existem situações, por exemplo, em que, por exemplo, o trabalhador esteja numa reunião, né, numa reunião de trabalho, onde toda a comunidade escolar esteja nessa reunião. Vem o superior hierárquico e humilha esse trabalhador naquele momento, né? Isso é uma prática de assédio cruel. Sim. Essa prática de assédio, ela perpetrou em um único momento de forma mais severa. Mas dali em diante, essa prática ela pode ser silenciosa, porque o assédio não se caracteriza somente por palavras. Pode ser por gestos, por atitudes, por exemplo, isolar a pessoa, exatamente. Isso é reconhecido como assédio. Existem várias decisões judiciais em que o trabalhador conseguiu dano moral em relação a esse isolamento, né? Remoções, porque desvio de finalidade, por exemplo, existe. Isso é um ponto importante. Do ponto de vista legal, né? Administrativamente, a pessoa pode ser removida. Agora, quando essa remoção ela objetiva um desvio de finalidade da norma administrativa, ele passa a ser ilegal. Porque aí não é do interesse da administração, público, né? exatamente. É do interesse daquele pessoal. Diretor, daquela secretária de exatamente. Educação, né? Então isso passa a ser uma perseguição. Perseguição, né? E aí caracteriza o princípio do desvio de finalidade da administração. A administração não está para perseguir ninguém, a administração não está para criar uma situação de desconforto psicológico para aquele trabalhador, né? E a gente sempre coloca isso, gente. A pessoa, para trabalhar bem, ela tem que estar satisfeita no seu local de trabalho, ela tem que ter um bom ambiente, porque em local que não há harmonia, não há trabalho. A pessoa não consegue desenvolver bem as suas tarefas. E é claro que o maior prejudicado é sempre quem está sendo atendido. A criança, o aluno mais velho, o aluno mais novo, os pais, né, quando é o caso de atendimento ao pai em si. Então, eu acho muito importante isso que o Dr. Bucão acabou de colocar em relação a isso. A gente ter muita noção do que é a necessidade do serviço público e o que já está beirando a perseguição. Então, quando a gente sentir que está sendo perseguido, que aquela transferência não era necessária, tem que procurar o sindicato para a gente esclarecer, para ver se é isso mesmo, né? Se era realmente uma necessidade do serviço público ou se você está sendo perseguido e está sendo levado para um outro lugar para ser afastado do seu grupo. Isso costuma acontecer muito depois de greve, né, Bucão? Sim, nos processos de greve, não só no decorrer da greve, como posteriormente, as situações de assédio moral, elas crescem assustadoramente, né?
infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura, né, do nosso judiciário no sentido de efetivamente de uma resposta severa. O judiciário avançou, mas ainda há um longo caminho a percorrer no sentido de penalizar esses administradores. Os administradores, eles têm um limite de atuação. Qualquer excesso desses administradores, né, caracteriza-se abuso de autoridade. Sim, e né? tem que ser penalizado, é óbvio, né? Porque a pessoa não está ali para isso, né? Com certeza. Lembrando a todos que o nosso telefone é o 2231-5264 e no último bloco o Dr. Vulcão vai estar respondendo as perguntas que forem feitas hoje pelo telefone. Essa questão também, Vulcão, do assédio, é um pouco complicado provar, né? Como é que a gente consegue caracterizar mesmo o assédio? Então, assédio não é fácil a comprovação do assédio. É necessário. A grande dificuldade hoje é a comprovação, não só do ponto de vista documental, porque se o teu superior hierárquico, em regras, os superiores hierárquicos que cometem assédio, eles acabam fechando todas as possibilidades do assediado em relação a uma possibilidade de resguardo de documentos para uma propositura de uma ação. E aí existe a necessidade da prova testemunhal. E a prova testemunhal também é difícil, porque trata-se de superior hierárquico. Nem sempre o colega quer colaborar. Nem sempre as pessoas querem se expor. E a gente tem visto muita gente também, Bucão, que muitas vezes ficam até com vergonha e com medo de fazer a denúncia, né? Com medo de represália, com medo da situação piorar, né? Isso é muito comum também, né? É muito comum. Inclusive em situações de audiência de assédio moral, é comum que o chefe pressione, porque é o mesmo ambiente de trabalho, as pessoas sabem da audiência com antecedência e em alguns casos acontece em que a testemunha muda totalmente a versão, né, através de pressão. E também existem casos em que as testemunhas são firmes, chegam, prestam compromisso de dizer a verdade, falam exatamente o que aconteceu e o processo acaba tendo um final justo com a penalidade do assediador. É importante a gente ressaltar que a denúncia sempre deve ser feita. Do jeito que ela vai ser apurada, se a gente vai conseguir atingir o objetivo ou não, é uma questão posterior. A gente nunca deve deixar de denunciar com medo da represália, porque senão a situação piora. E a gente vai conversar no próximo bloco justamente sobre essas consequências. Quando a gente não consegue fazer a denúncia, quando a gente vai deixando a situação se prolongar, quais são, sim, as consequências para a saúde do trabalhador, que são enormes. E a gente vai estar no próximo bloco conversando sobre isso. A gente vai partir para os comerciais agora, lembrando que o telefone é o 2231-5264.